Imagine você estar numa cidade que é dividida entre dois países, Portugal e Inglaterra. Sejam bem-vindos ao Vídeo Curiosidades. Aqui, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve e aproveita, curte se você gostou desse conteúdo, se você curte esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, gente. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre uma cidade que eu não conhecia ainda, né? Mas eu já tinha ouvido falar, mas nunca fui nessa cidade. Bom, eu fui conhecer Paranapiacaba, gente, esse nome grande. Gente, é uma cidade histórica muito curiosa e uma cidade que ela é dividida entre dois países nessa época. Em 1800 e tralalá, gente, eu não me recordo exatamente a data certa, mas era no século XIX, que na época era da ferrovia, né, onde estava construindo, que essa cidade ela é praticamente do lado de Santos e Cubatão, né? Bom, se você já ouviu falar dessa cidade, vocês comentem aqui no vídeo mesmo, tá, gente? Se vocês já tiveram a curiosidade de poder ir lá conhecer. Mas eu vou falar um pouquinho para aqueles que não conhecem, né? É uma cidade muito diferente, uma cidade assim, é muito lindo, gente. Você tá entrando num outro clima, como se você estivesse entrando no outro país, gente. É como se você tivesse, se vocês já foi para Portugal, você já sabe como é que as ruas de lá, né? Eu nunca fui, mas eu via muito por cima, mas é como se você tivesse ido lá. E Inglaterra, gente, ela tem uma parte histórica, ainda mais daquele relógio, que vocês vão ver em seguida, né? De uma filmagem que eu fiz junto com meu namorado, que ele foi me levar para me conhecer. E eu achei muito legal. E ele vai contar um pouquinho da história, porque ele já sabe mais por dentro. E depois, no final, eu vou estar falando um pouquinho, né, da monitora, né, que eu fui numa casa lá, a casa do chefe, né, engenheiro-chefe, né. Lá seria uma mansão, mas lá é conhecido como um castelo, né, que ainda mais pessoas que têm muito aquisitivo maiores, né, ficavam nessa casa histórica. E eu vou estar contando um pouquinho para vocês no decorrer desse vídeo. Em seguida, ficam aí até o final. E aí depois eu vou estar falando no final um pouquinho por cima o que eu fiquei sabendo um pouco dessa casa, né? E é claro que a filmagem que vai ser falado vai ser o meu namorado. Tá bom, gente? Então, ficam aí e vejam em seguida esse vídeo. Olá, gente! Já pensou você numa cidade como se você estivesse em Londres? Pois é, uma cidade aqui em São Paulo, que se chama Paranapiacaba. É isso aí mesmo, esse nome maravilhoso e grande. As casinhas. Olha as casas, gente, parece que eu tô no filme. Olha o relógio lá. Olha no que fundo da lá. hora! Eita, Vou delícia. mostrar o redondinho. Tá. Uhum. Olha, gente, olha as casas. Não parece que tá dentro de um filme. É um vilarejo antigo, gente. Aqui é uma divisão entre português e inglês. Só que nós estamos do lado de ingleses. A cidade baixa. Cidade baixa daqui. Olha que legal. Uhum. Quem, Agora ó? nós vamos lá naquela casa lá em cima, viu? Lá em cima. Tá vendo lá em cima, gente? Aquela casa marrom? Pois é, pois lá é bem histórica. A gente vai subir agora e depois a gente mostra pra vocês a próxima parte. Vamos lá, gente. Segunda parte, hein? Falei pra vocês que eu estaria subindo naquela casa marrom. E já estamos aqui na escada. Aqui, gente, parece que é em Londres. A escada. E ó, tá vendo aqui? Aqui a escada que a gente vai subir naquela casa marrom que eu falei pra vocês no outro vídeo. Casa marrom. Olha, ali lá em cima é histórico. E aí a gente vai contando um pouquinho a história. Aqui é onde os escravos desciam e subiam para o seu trabalho pesado. Para a construção da ferrovia, né? Interessante, hein, gente? Tá vendo os escravos? Eles subiam e desciam. Era uma rotina diária. Aqui, a casa, o chão, ó,
Esse chão era para dificultar as fugas. Correr para eles correr. Né, amor? Aqui eles não podiam fugir. Olha o chão como é. Então eles já fizeram essas pedras de estrada para dificultar a fuga deles. Para não fugirem do trabalho escravo. E aqui era a casa do homem, o engajador, né, que fez a ferrovia. Vamos contar mais lá dentro. Ó, gente, já estamos aqui em cima. Ali, tá vendo ali? Sim. A igreja é a cidade dos portugueses. Ali é a cidade parte. alta. Isso, é a cidade a parte dos portugueses, pessoal. Mas está na inglesa. Isso, lá em inglês. Que é um lugar, né, do pessoal trabalhar, o dono ficar observando a construção civil na ferrovia, né? Aqui dessa casa aqui em cima e ficava observando da janela. Lá da janela. Lá da janela como que estava a situação dos Você trabalhos. pode ver, reparar que é muita janela. Então era eles faziam um giro de 360 graus do lugar. Só para saber como que estavam os trabalhos, ainda mais os trabalhos de braçal escravo. E aqui era a subida, né? Dos escravos descer e subir. Exatamente. Bom, gente, vocês viram esse vídeo, foi muito legal, meu namorado tá falando. E eu vou falar um pouquinho, como eu prometi para vocês, no final aqui desse vídeo, né? Bom, falando para vocês, depois quando vocês viram naquela filmagem que nós subimos naquela casa, né, marrom, que seria aonde era a casa do engenheiro-chefe, né? Que tinha o período dos escravos lá, que trabalhavam em tudo isso, tinha funcionários também. E a monitora estava falando pra gente, eu acho que eu até recomendo vocês um dia estar lá, você paga uma taxa lá, não me recordo exatamente o valor certo, tá, gente? Mas é uma taxinha onde ela vai estar contando para vocês a história dessa casa. Bom, porque eu posso estar dizendo por cima que nessa casa, gente, se olhando assim por fora, parece que ela é pequena. Mas por dentro, gente, ela parece um labirinto. Por quê? Existe 33 janelas. Gente, imagine 33 janelas. Eu nunca entrei numa casa com tantas janelas daquele jeito. E vocês, e mostrando um pouquinho para vocês, quem ainda não tem o meu Instagram, né, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para você estar vendo uma das fotos que eu tirei. E dentro dessa casa existia uma máquina de escrever das primeiras, e até a calculadora, gente, diferente. E a cama, né, dentro daquela casa, que eu... E dentro daquela cama, dentro daquela cama não, né, gente, desculpa. E dentro daquele quarto era uma cama do casal, junto com a sua esposa e o engenheiro-chefe. E é bem diferente, nunca é como se você estivesse entrando naquela casa, voltando para o passado. Gente, é tão bizarro. Eu estava numa sensação como se eu já tivesse naquele tempo, lá naquela cidade. E eu me senti muito diferente. Gente, eu tenho uma sensibilidade de ambiente muito forte. Eu não sei se algum de vocês tem essa sensação, mas eu tenho muito déjà vu. Dá uma sensação que eu já estive lá naquela cidade, naquele tempo, no século XIX. E eu dentro daquela casa, tem umas partes da casa, de vocês terem de ir lá, eu não sei se vocês vai ser igual a mim, mas deu uma impressão, sabe, você está num ambiente, numa das casas, que ela, com a energia, que dá a impressão que parece que teve tanta discórdia, briga, é uma sensação muito pesada, eu me sentia angustiada, uma parte das casas, outras me sentia leve, mas tem uma parte específica daquela casa que só a pessoa que está lá dentro vai sentir, mas eu tenho essa sensibilidade muito forte de sentir que teve muita guerra, muita briga, muitas discussões de determinados ambientes. Tem uma parte, uma das casas, que a monitora estava falando, que é um lugar muito gelado. Por quê? Ingleses, né, pelo menos que falam, que eles não são muito receptivos.
E ele, o que que eles faziam? Eles criaram um ambiente de receber visitas que lá não tinha lareira. Eles não ligavam a lareira para que aqueles visitantes não ficassem por muito tempo e quisessem ir embora. Gente, era um lugar gelado. E quanto outras partes das casas são quentes, tem outras partes que estavam gelado, que era receber visita. Gente, é doido. É só quem estiver lá dentro para saber. Mas assim, em si, a cidade Paraná-Piacaba é muito legal. Porque naquela época, como lá era para construções da ferrovia, então eles não tinham comércio. E quem trouxe o comércio para aquela cidade, para o país em si, é os portugueses. Até porque, se vocês verem as padarias, quem trouxe foi os portugueses. Então, os portugueses que trouxeram o comércio para o país. Então, quem for lá um dia, né, conhecer, que é aqui em São Paulo, gente, que é aqui em São Paulo mesmo, tem essa cidade, nem tinha ideia que existia essa cidade, foi através do meu namorado que falou, que ali tem a parte do comércio, muito legal, gente, é como se você estivesse voltando ao passado, ao século XIX. Tem até um telefone lá, gente, antigo, muito legal, eu nunca vi, essa coisa de inglês mesmo, né, de antigo que falava assim. Quem tiver no meu Instagram e quem tiver, não me segue ainda, mas se vocês quiserem seguir, dar uma olhada lá no meu Instagram, eu publiquei um vídeo assim de fotos e uma delas mostra esse telefone, muito legal. Mas, gente, enfim, o passeio foi muito divertido. Eu não sei se vocês gostaram desse vídeo, vocês comentam aqui. Se vocês já foram lá, fala um pouquinho do que você achou. E compartilhe esse vídeo para aqueles que não conhecem um pouco da cidade, que eu falei um pouco, né? E mais a introdução do vídeo também, né? Então, gente, é isso. E se você gostou desse tipo de conteúdo e quiser que eu traga aqui no meu canal, pode também dar sugestões que eu também vou estar lendo o comentário de vocês, tá, gente? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu vou encerrar por aqui, tá bom? E é isso, gente. E até mais. Até o próximo vídeo. Tchau!